teoria da conspiração é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que duas ou mais pessoas ou uma organização têm tramado para causar ou acobertar, por meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Saudações! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Night Phantom. E neste momento vocês estão no território inóspito. Já faz um tempo, a internet foi infestada de teorias da conspiração, envolvendo pessoas famosas, ligadas à política e até sociedades secretas, que segundo os conspiracionistas, tentam dominar o mundo a qualquer custo. Muito se especula sobre a nova ordem mundial. Uma nação única e uma moeda única. O Chipmunks, que implantará o número da besta em nossas testas. Bem, meus queridos yokais, opinião sincera de seu anfitrião Night Phantom. Se não ficarmos atentos e se não lutarmos a cada imposição dos senhores do mundo, teremos um futuro muito destrutivo. Mas se olhar ao redor, já estamos presenciando muita coisa que os nossos antecessores consideravam abominável. É só olhar ao redor. Pois bem, jovens, no vídeo de hoje apresentarei a vocês algumas teorias realmente verdadeiras que chocaram o mundo que conhecemos. Todas essas teorias da conspiração verdadeiras mostram a face perversa do governo americano ao longo dos anos e seus objetivos tórridos. Sem mais delongas, eu os convido a assistir este vídeo tenebroso. Sejam muito bem-vindos ao território inóspito. Have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be. Território inóspito. O caso do Golfo de Tonkin, chamado de incidente pelos Estados Unidos. O caso do Golfo de Tonkin seria o responsável pela entrada do país na Guerra do Vietnã, na década de 1960. Como é contado até hoje, o incidente teria envolvido um navio de defesa e espionagem americano, o USS Maddox, destruído pela Marinha norte-vietnamita. Várias teorias surgiram desbancando essa notícia de ataque, divulgada pelos americanos. E, com o passar dos anos, essa se mostrou mais uma das teorias da conspiração verdadeiras, já que o tal incidente jamais aconteceu. Esse teria sido apenas um motivo inventado pelo presidente dos Estados Unidos, que já não se aguentava mais de vontade de entrar para o conflito. Aliás, os próprios vietnamitas asseguraram que o tal ataque jamais havia acontecido. Em 2005, apareceram até documentos da Agência de Segurança Nacional, NSA, comprovando a fraude por parte do governo americano e afirmando que nunca foi confirmada a presença dos navios torpedeiros do Vietnã. O próprio historiador da NSA, Robert Manioc, chegou a escrever um relatório tratando sobre a distorção dos fatos nos registros da inteligência no ano de 1964. Experimento MKUltra. Em 1995, provou-se se tratar de mais uma das teorias da conspiração verdadeiras envolvendo o governo estadunidense. Tanto que o presidente Clinton, nessa época, fez um pedido formal de desculpas aos americanos, em nome dos governos passados. Mas
O pior ainda está por vir. O tal projeto MKUltra envolveu o uso de drogas, eletrônicos, privações sensoriais, abusos verbais e sexuais, todos os tipos de tortura e até mesmo hipnose. Tudo isso para que experimentos de engenharia comportamental tivessem andamento. Tudo isso foi feito em universidades, hospitais, prisões e outros estabelecimentos público-privados do país. Todo esse horror veio à tona a partir de 1977, quando a Lei de Liberdade de Informação chamou atenção para mais de 20.000 documentos suspeitos, que acabaram virando assunto de audiência no Senado americano. Mas, a verdade é que muita coisa ficou desconexa, já uma quantidade ainda maior de documentos sobre o projeto MKUltra foram destruídos em 1973, pelo então diretor da CIA, Richard Jones. As coincidências mais intrigantes, ultimamente, que podem ser um indício da existência do projeto MKUltra, são o livro e o filme Laranja Mecânica. Nas obras, escrita por Anthony Burgess e adaptada ao cinema por Stanley Kubrick, torturas e o conceito de ultraviolência são bastante presentes. O mais interessante de tudo é que o autor da história, Burgess, trabalhou para a inteligência britânica exatamente na época do tal projeto bizarro e poderia ter presenciado as execuções do MKUltra. Operação Northwoods. Sabe aquele boato de que os ataques de 11 de setembro teriam sido maquinados pelos Estados Unidos? Pois é. Essa não foi a primeira vez que esses tipos de teorias foram ditas por aí sobre os americanos. Uma das mais famosas é a Operação Northwoods, que consistia em séries de ataques terroristas, patrocinados pelo próprio governo. Deveriam acontecer em solo americano, para que Cuba levasse os créditos e um conflito pudesse ser maquinado. É chocante. Mas, felizmente, o então presidente americano, Kennedy, recusou a estratégia, já que milhares de cidadãos americanos estariam fadados a perder a vida em nome de política. O plano, como apontam alguns documentos já divulgados, foi arquitetado por uma cúpula de militares americanos, na tentativa de declarar guerra a Fidel Castro e suas políticas controversas. Aliás, a parte mais horripilante de tudo seria a simulação do ataque de um avião cubano a um avião americano, que traria a morte para centenas de pessoas, sendo boa parte estudantes universitários. Privacidade zero. Há anos, discussões acirradas dividiam opinião sobre a culpa ou inocência do governo americano em um suposto caso de espionagem maciça contra toda a população dos Estados Unidos. Muitos ridicularizavam essa hipótese, mas recentemente essas se mostram também uma das teorias da conspiração verdadeiras. Em 2013, no entanto, Edward Joseph Snowden, ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA, decidiu revelar os podres do governo americano e tornar públicos os detalhes dos programas de vigilância global da NSA americana. Ou seja, toda a espionagem não se restringe somente à população dos Estados Unidos. Pessoas em todo o mundo foram rastreadas e escutadas secretamente durante anos, incluindo o governo brasileiro. E não foram só os dados da internet que eles recolheram. Informações e conversas por telefones celulares também estão entre os primeiros subterfúgios da lista, sob a desculpa de cuidar da segurança internacional. O problema é que os cidadãos mais ordinários também foram inclusos nesse processo de espionagem. Com
Como viram, meus jovens yokais, nós devemos nos informar cada vez mais sobre os acontecimentos do nosso dia a dia e das tomadas de decisões de nossos líderes. Pois, não é somente os Estados Unidos que ludibriam e manipulam o seu povo. Os líderes brasileiros são mestres em manipular e enganar. Deixarei este assunto para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo tenebroso. Ajudem o canal. Deem um like e compartilhem com seus amigos. E lembrem-se, minha força flui quando a pálida lua emerge no céu sombrio. Não tenha medo nem da penumbra e nem dos seres que se esgueiram nas sombras, pois eu também sou um deles. Até mais. Cuidem-se.